Alexandre, começando um pouco aqui da nossa conversa sobre este cenário, né? Dado aí o cenário do IPCA 15 de novembro, a gente vê ainda essa pressão inflacionária mais puxada por choque de alimentos, alta ali das passagens aéreas, aliado, claro, ainda a essa política fiscal muito expansionista, pressionando bastante. Como que você avalia os próximos passos do Banco Central? Há espaço, de fato, para que a política monetária contracionista ela continue sendo eficaz no controle da inflação? Ou o impacto dos juros altos já começa a perder um pouco de força diante desse quadro? Não, a política monetária sempre vai ter eficácia, a questão só é qual que é a dose, né? A gente está num ambiente muito Uhum. desfavorável para a condução da política monetária, porque o impulso fiscal é muito grande, a gente vive uma certa desancoragem em termos de referência fiscal, e o trabalho do Banco Central vai ficando cada vez mais complexo. O dado de hoje foi, vamos dizer assim, foi misto, no sentido de que o número foi mais alto do que o esperado, né? Provavelmente vai ensejar uma revisão da inflação do ano para cima, depende um pouquinho da bandeira de eletricidade em dezembro, mas a composição foi até benigna, né? Você tem um alívio aí nos núcleos e tudo. Então, desse ponto de vista, até foi meio que uma no cravo, uma na ferradura. Mas o contexto é um contexto de inflação em alta, a pressão não vai arrefecer, você continua tendo o mercado de trabalho aquecido, um impulso fiscal muito forte, uma desancoragem das expectativas, o dólar nas nuvens, e a gente está na expectativa do pacote fiscal. Mas nessa altura do campeonato, né, o melhor que a gente pode esperar é um pacote fiscal que estanque a piora das expectativas, mas não vai ter uma reversão violenta como você teve, por exemplo, no ano passado, quando surgiu o arcabouço fiscal, né? A gente teve Uhum. uma espera muito longa, muito ruído em torno do pacote, e agora, na melhor das hipóteses, você vai ter uma coisa que não piore muito a expectativa, uma pequena melhora, mas eu acho muito difícil você ter um impacto de ganho de credibilidade como o arcabouço teve no ano passado. O Alexandre, com a ausência, né, ainda, ou essa demora, vamos dizer, desse plano mais detalhado, que traga ali, de fato, né, quais serão os cortes, o valor e de onde virão estes cortes, isso por parte do governo, a gente já aguarda, o mercado já aguarda este anúncio há 5 semanas. Na sua visão, qual seria o valor, né, ali na tua opinião, que o mercado já considera precificado, né, o que não vai, talvez, trazer aí algum tipo de reação por parte do mercado e quais seriam, então, os valores ou as lacunas ali que poderiam acabar gerando frustração diante de um anúncio, manter talvez uma desconfiança em relação à sustentabilidade aí do arcabouço? Olha, acho que os valores não vão surpreender, né? O mercado já teve vazamentos suficientes. Eu acho que seria uma enorme surpresa se você sair desse parâmetro que o governo vai divulgar de alguma coisa em torno de 30 bilhões no primeiro ano e de 40 bilhões para o segundo ano, né? Você vai ver as medidas, vai ver o que pode ser verdade, o que não pode ser, né? Por exemplo, a tentativa de controlar a evolução das despesas fazendo um pente fino na Previdência, está economizando metade do que se esperava, né? Até metade até já é muito, né? Então, assim, sempre vai ter algum desconto, o mercado vai refazer as contas, acho que o primeiro ano vai ficar na conta de alguma coisa em torno de 25 bi, e o segundo ano também em torno de 25 bi, então é um pacote nominal de 30 com 40, que vai valer 25 em cada ano, em torno de 50 na soma. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não acho que a composição do pacote, os números especificamente, sejam aquilo que vai sofrer o escrutínio do mercado e dos investidores, né? Às vezes a gente tem um pouco a tendência de ir fazer conta tal, e obrigatoriamente todo mundo faz isso, mas eu acho que o tema hoje é de credibilidade, o tema não é mais de números, né? Veja só, a gente Uhum. tinha o arcabouço fiscal, que produziu uma enorme reversão das expectativas a partir de março, abril do ano passado. O arcabouço foi aprovado em agosto, né? E você teve uma recoordenação das expectativas, o dólar caiu de 5,50 para 4,70, os juros que estavam em 14 veio para 11, está tudo indo maravilhosamente bem, né? Por alguma razão que eu não entendo muito bem qual foi, o governo em abril resolveu mudar as metas, né? A mudança das metas, ela não foi, as novas metas, elas ficaram ainda acima do que o mercado esperava. Então eu diria que a questão, ela transcende a questão numérica de composição do pacote, né? E ela passa sobretudo pelo crivo da credibilidade. Quando o governo faz uma meta em agosto, aprova em agosto no Congresso,
e 6 meses depois muda, ele dá a mensagem de que o compromisso não é sério, né? O triunfo da ala política, querendo repetir políticas iguais às da Dilma, que era de expansão fiscal desenfreada, né, deixou o mercado em dúvida. E essa perda de credibilidade que levou à disparada do dólar e a toda a confusão em termos de expectativa e ancoragem. Então a questão hoje não é exatamente os números são bons, né? Poderiam ser melhores? Claro que sim, né? Mas eles são suficientes para recriar aquela trajetória que no ano passado ela era vista como boa. Então, numericamente, a questão está ok, mas a questão não é mais numérica, a questão é de credibilidade. E daí entra na composição o excesso de ambiguidade do discurso, ou talvez nem ambiguidade, o conflito, né? A ideia de que você trate quem pede um equilíbrio fiscal como uma coisa maligna, ela é incompreensível, né? A gente vai ter no mandato do presidente Lula déficits em todos os anos. A gente jamais vai chegar sequer ao equilíbrio entre despesa e receita, que era uma promessa de campanha, né? E a dívida está disparando, né? Você ter uma dívida que cresce 10 pontos percentuais em 3 anos, 13 ou 14 pontos percentuais no mandato presidencial, é um descalabro, né? Isso só seria admissível se fosse uma guerra ou uma pandemia, né? Então a gente está num mundo fiscal desorganizado e os discursos, a postura política do governo com relação aos pleitos de equilíbrio fiscal, elas são muito belicosas. E isso corrói a credibilidade. Então, a questão para mim é uma questão de credibilidade. Qual é o peso político que o presidente Lula vai colocar na trajetória de ajuste? Se o presidente Lula bancar esse ajuste, falar é importante para o crescimento da economia brasileira, para a gente conquistar os nossos objetivos sociais, que as contas públicas estejam equilibradas, você vai ter um impacto muito grande. Mas não é isso que está acontecendo. A gente está vendo um processo errático, que demorou demais, as medidas foram desidratadas em praça pública, né? Cada ministério sendo consultado se gostaria que você tivesse corte na sua pasta, quem acha que a resposta vai ser não, tá ótimo, corta mais um pouco, né? Então esse processo foi muito desgastante e foi um processo que corroeu a credibilidade. Então acho que o impacto hoje do pacote vai ser muito menor do que seria esse mesmo pacote há 5 semanas, como uma medida de decisão de governo do presidente. Aí agora a gente vai ter que ver se lentamente a gente reconquista um pouco da credibilidade perdida. Então, para mim, o nome do jogo é credibilidade, não é os números do pacote. Os números do pacote são só um componente secundário nessa equação.